Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Bem-vindos a mais um Floripa em Foco ao vivo, direto do estúdio da TV Floripa, onde recebemos toda terça-feira. No primeiro horário do Floripa em Foco, entre 1h30 e 2 horas da tarde, recebemos ao vivo o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. E começamos o Floripa em Foco com as informações do dia. E a primeira é de que neste 4 de dezembro, quando é que vai ser? 1, 2, 3, 4, vai ser sábado. Neste sábado, 4 de dezembro, acontece mais uma edição do Sábado Cultural do Baiacu de Alguém, em comemoração ao Dia Nacional de Samba, do samba, que transcorre nesse 2 de dezembro. Dia 4 de dezembro, então, sábado, a partir das 20 horas, na sede do Baiacu, ali em Santo Antônio de Lisboa. Informações na página do Baiacu de Alguém, www.baiacudealguém.com.br. Neste dia 5 de dezembro, acontece o lançamento do livro Rodas... Pedro, pega aquele livro que está lá em cima da minha mesinha, é um capa branca, que a gente já mostra aqui, ó. É neste dia 5 de dezembro o lançamento do livro Rodas de Capoeira, Arte e Patrimônio em Florianópolis. É da escritora Maria Eugênia Domingues, que já há 13 anos pratica capoeira, é antropóloga, e o lançamento vai ser, então, dia 5 de dezembro, às 19 horas, na Barca dos Livros, que é aquela bela biblioteca flutuante, ancorada ali na Lagoa da Conceição, aqui em Floripa. Está aqui o livro, ó. Este é o livro da Maria Eugênia Domingues, que vai ser lançado neste 5 de dezembro, às 19 horas, na Barca dos Livros. A gente já está em contato com a autora, vamos trazê-la aqui para falar sobre o livro. E é um livro para lá de bonito, hein? Muita cor, tem fotografias de muitos mestres. Não vai dar tempo de mostrar agora não, Pedro, só para dar um gostinho para o telespectador. A gente vai voltar a falar sobre rodas de capoeiras. E olha só que capa bonitinha, cheia de berimbau. Muito bem, vamos tocar o barco. Dia 2 de dezembro é o Dia Nacional do Samba. E, em comemoração, acontece, neste dia 2, uma programação especial a partir das 7 horas da manhã, no Ticem, o terminal aqui do centro. Começa às 7 da manhã e vai seguir durante todo o dia 2 de dezembro em diversos locais aqui da cidade. Informações e a programação completa das comemorações do Dia Nacional do Samba em www.samba-choro.com.br. Foram as informações na produção da Monique Latrônico de Souza para começarmos mais este Floripa em Foco ao vivo com o nosso amigo coordenador estadual do Sindasp, o Nauro José Velho. Tudo bem, seu Nauro? Onde é que o senhor andou que faz 2 semanas que não aparece? Agenda cheia, é? Tudo bem, estamos aí na luta, né? A luta da classe trabalhadora não se tem muita folga não, né? Nem sábado e nem domingo. Então temos rodado bastante por aí. Palestrando. Muitas reuniões, debates, discussões. E é a forma da gente contribuir, né, com a classe trabalhadora para que essa garanta, né, a sua conquista e as suas vitórias. Não tem nada mais gratificante do que palestrar, levar informações às pessoas e ver que a vida delas se transforma com isso, né, querido? Mas você andou, deu quase uma volta ao mundo aí nessas 2 semanas, hein? Não, na verdade, nós tivemos, né, no encontro aí da Intersindical, na outra semana ainda, já fazem 15 dias, né, em Campinas, onde foram 4 dias de debate, né, sobre o movimento sindical, a situação que se encontra e tal. Depois disso, tivemos aí também mais uma etapa do nosso curso sindical aqui em Santa Catarina, né, onde participam, como já colocamos aqui, 16 entidades, né, e um grupo aí em torno de 30 pessoas, dirigentes, vamos dizer assim, entre a base e a direção, né, que o objetivo é justamente a gente estar discutindo e qualificando e trazendo lideranças novas para o meio sindical, né, como forma dessa renovação e de que a luta da classe vá cada vez se aperfeiçoando e se qualificando mais, né?
Então tivemos 2 dias da 4ª etapa. Pela Escola Florestan Fernandes, pela Escola né, Nacional Florestan Fernandes, né, envolvendo o movimento sindical aqui da região mais litorânea, né? Tem alguns companheiros do Oeste. E a notícia boa disso tudo é que a gente já está discutindo agora a realização do 2º curso em Santa Catarina, lá na região Oeste, né? Então, colocando ao movimento sindical lá do Oeste também essa possibilidade. Nos próximos dias estaremos aí discutindo e tal com o pessoal, já há um início de debate sobre a efetivação desse curso, mas com certeza irá acontecer, né? Também tivemos aí fazendo um debate junto com os companheiros da área da saúde de Santa Catarina. Sobre o Cláudio esteve ontem aqui falando a respeito, citou até o seu nome, né? Isso, um debate muito bom. Eu acho que, como a gente tem dito, né, a classe trabalhadora vive aí um momento de descenso, muita dificuldade, mas muita coisa está acontecendo, né? E o movimento está tentando se readequar, está tentando discutir como sair dessa crise violenta e dessa forma, né, que o modelo capitalista nos coloca. Nos impõe, né? Nos impõe. Então, temos aí também ainda uma agenda a ser continuada. Essa semana temos aí o Encontro Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? E no final de semana nós temos uma reunião da Coordenação Nacional da Consulta Popular em São Paulo também, que estaremos participando. Então, uma reunião nacional da Consulta Popular. Uma corrida bastante grande, onde a gente está tentando aí dar conta das tarefas que se colocam para nós, né? Mas é assim que tem que ser, né? Não podemos parar. E acumulando as milhagens de tanta viagem, você vai passar as férias em Cancún no ano que vem. Assim, também nós temos aí, ainda não conseguimos, né, finalizar totalmente nossas negociações aqui. Pois é. Que, aliás, o assunto que depois vamos aprofundar um pouco essa discussão é como funcionam as negociações coletivas, né? Qual é o papel dessas negociações coletivas? Vamos já abordar isso, querido. Por que está demorando tanto essa campanha salarial aqui das públicas e privadas esse ano? É justamente por isso que a gente quer trabalhar um pouco esse tema, né? Pela dificuldade do momento que a gente vive. Eu acho que é uma contradição muito grande o modelo, porque no momento, inclusive, que passamos por uma crise, bom, quando o capital entra em crise, quem sofre e quem perde e quem paga a conta... Sempre os mesmos, independente do tipo de sempre crise, os trabalhadores. Então, só que acontece o seguinte, quando o capital vai bem, o trabalhador continua indo mal, porque não é repartido, não é socializado. Não é uma lógica de repartir. Não é uma lógica direta. Então, nós vemos aí o Brasil, né, com uma propaganda muito grande, inclusive do próprio governo federal, dizendo que vai de vento em popa, que foi o último que saiu da crise, que entrou na crise e o primeiro que saiu, etc. e tal. Claro, os números, o próprio Diese tem uns números talvez até, vamos dizer assim, bem otimistas, né? Colocam que o Brasil, o país está num desenvolvimento. Mas, no entanto, esse acúmulo está indo para quem, afinal, né? E aí nós temos um 2010 onde estamos aí batendo recordes de desenvolvimento, né? De emprego. Do capital, de empregos, etc. e tal. No entanto, você vê que as negociações não houve uma melhora e tem havido um retardamento muito grande, né? Principalmente a nossa, do Sindasp, esse ano foi um ano, porque quando você começa a fazer um enfrentamento mais forte, seja ele ao Estado ou seja ele ao patrão diretamente, também há o outro lado, exatamente, também o jogo, como se diz, é mais duro. Se você não abre mão de algumas coisas, a pressão começa a ficar maior do lado do patrão, né? Então nós tivemos, mesmo tendo fechado aí as negociações nas empresas do governo que são maiores, né? Que contempla aí em torno de 3.200 trabalhadores, que é a IPAGRE e a SIDASC, nós ainda não conseguimos concretizar a negociação, ainda está dependendo do CPF, dar seu parecer e tal, no SEASA, Santur e Codesc. Mesmo que a gente tenha
que ter, vamos dizer, permitido os não avanços que a gente conseguiu na agricultura, como é o caso. Na agricultura já temos um plano de saúde. Foi colocado mais 1% da parte patronal do aumento para o plano de saúde. E nós continuamos com empresas como é o caso do Ceasa e é o caso da Santur, sem um plano de saúde. E o governo não permite. E aí nós fizemos um cálculo na Santur, por exemplo, o custo de um plano de saúde para eles, para a empresa, seria R$8.000. Mês. Para quantos funcionários? Hoje são em torno de 80 funcionários, mais ou menos. Então, você vê, é um índice muito baixo para você não dar. Apesar de que eu sempre tenho dito e sempre ressalvo, a questão do plano de saúde hoje é muito mais um negócio do modelo capitalista, né? É um negócio para as empresas ganhar dinheiro. Por que nós tivemos que aumentar esse índice de participação da empresa, no caso da IPAG e da SIDASC? Porque o nosso plano, nós, quanto empregados lá, já estávamos contribuindo 4%. E a empresa agora passa a contribuir também 4%. Mas se nós vamos, quando você precisa de um especialista, tá? Você vai procurar hoje, você vai ter a consulta marcada para daqui 3 ou 4 meses. Então, mesmo pagando caro um plano de saúde, tu não tem um bom atendimento. Então, é aquilo que eu sempre digo, o plano de saúde é muito bom para o modelo capitalista e para as empresas Unimed da vida, cooperativa, né, que não tem nada de cooperativa, deveria ser uma cooperativa dos médicos, mas é uma empresa para ganhar dinheiro, né? E nós, no entanto, quanto classe trabalhadora, isso inclusive a gente colocou e discutiu com os trabalhadores lá da saúde, né, não lutamos por uma saúde pública, né, gratuita, como papel do Estado e de qualidade. E aí nós sabemos o sacrifício que os servidores da saúde fazem para garantir um atendimento mínimo à população carente. Né? Não dá para a gente admitir, num hospital Celso Ramos, uma pessoa que teve uma fratura, seja num joelho, num braço, ficar às vezes 20 e poucos, 30 e poucos, quase 40 dias no hospital, esperando, internado inclusive, esperando para fazer uma cirurgia. E isso tem 2 casos de pessoas conhecidas da gente que aconteceu isso. Com plano de saúde? Não, isso no SUS. Né? No SUS. Tá, sim. Mas veja como é não cuidada a questão do SUS, a administração do SUS. Por quê? Porque não pode, dentro desse modelo, dar uma qualidade para o SUS, senão como é que os planos de saúde vão ganhar dinheiro? Né? Então, esse é um dos problemas que nós temos. Mas eu queria colocar que, além disso, então, ainda estamos pendentes com a Codesc, Santur e Ceasa, que não foi fechado totalmente, já está bem avançado, mas ainda não fecha. E agora, a semana passada, nós fechamos então com o Sescom Grande Florianópolis. Isso, que foi o único até agora, né? Isso, com índice de 6,5, e hoje o companheiro Arnoldo está lá em Joinville, também deverão estar fechando e assinando a convenção coletiva com o Sescom Santa Catarina, né? Olha. Mesmo lá eles tendo mantido uma posição mais radical, então lá se conseguiu 5,75% de reajuste de maio até outubro, né? Isso colocado sobre o salário de abril, e a partir agora do mês de novembro, então, na folha de novembro, já entra os 6,5% sobre a folha de abril. Então, não é um sobre o outro. Desculpa, né? Explica de novo, 5,75 a partir de abril? De maio até o mês de outubro, então haverá o que a gente chama de retroatividade, né? Os patrões terão que pagar esse índice de 5,75. Isso. Né? Agora, a partir do mês de novembro, será incorporado na folha, mas como base de cálculo, o salário de abril, aquele que tinha lá em abril, não com os 5,75. Quer dizer que nesse mês vem aumento e no mês que vem de novo? Exatamente. Uau, que então boa. Foi boa essa negociação, então. Não, apesar de que os aumentos são ainda muito baixos, né? Mas pelo menos a gente manteve uma posição de avançar. Menor do que o Sescom Grande Florianópolis. Pelo menos a
1% acima da inflação. Não dá para dizer que é ganho real, mas se avançou um pouquinho, né? Então, essa é a notícia, pelo menos aí para as empresas privadas, que nós temos do fechamento das duas convenções. Nauro, querido, vamos para o nosso breve intervalo e a gente já volta para aprofundar esse assunto aí desse acordo coletivo que tomara, né, esteja sendo fechado hoje. E depois me responde por que em Joinville o SESCOM estadual e não aqui em Florianópolis, tá bom? Esse é Nauro José Velho, coordenador estadual do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. Vamos ao nosso breve intervalo e já voltamos ao vivo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco, 817, Centro, Florianópolis. E Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio, 141. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz, 338, Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Este é o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informação de Santa Catarina. Sindasp, que está ao vivo aqui no Floripa em Foco, às terças-feiras, entre 1h30 e 2h da tarde. Nesta semana, conosco está o coordenador estadual do Sindasp, o Nauro José Velho, que está nos falando aqui, né, de alguns avanços, finalmente, nas negociações salariais. Já foi fechada a convenção com o SESCOM Grande Florianópolis. O nosso companheiro do Sindasp está, nesse momento, em Joinville, fechando, talvez... Pode ser que feche, né? Tá? Sim, sim. Vai praticamente, praticamente fechado hoje. Com o SESCOM estadual. Aí só fica faltando as públicas, né, do governo do estado. Mas, Nauro, todo ano tem que fazer essa negociação, é? Não pode fazer uma só e fica valendo, tem que ser batalhado. Pô, aqui desde abril a negociação está na pauta e não aconteceu ainda. Que nos destrincha um pouco o que é essa negociação coletiva que às vezes demora, às vezes favorece, às vezes... Quais são os elementos que podem compor ela para ela ter tantas facetas assim? Bom, na verdade, a negociação coletiva ela tem algumas garantias, né, pela própria legislação, que é o momento onde o trabalhador e o patrão, através de suas organizações sindicais, vão sentar para discutir, né, as condições de trabalho e as condições de jornada, enfim, o que a gente chama as relações de trabalho, inclusive os conflitos, né? Então, esse é o momento de, na mesa, você discutir tudo aquilo que vem acontecendo durante o ano. E, pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, né, quem é regido por essa lei, né, ela garante isso uma vez por ano. Então, é o que a gente chama de data base, né? Que então, pode ser qualquer data para depender da categoria. Exatamente, aí depende da categoria, tanto a categoria econômica, que são os patrões, como a categoria dos operários, né, dos trabalhadores, então, do outro lado. E normalmente se tem, vamos dizer, é definido então um mês. Nós temos, quanto Sindasp, por exemplo, é o mês de maio de todas, mesmo assinando o acordo com o Estado, com as empresas públicas ou com a área privada, a nossa database é mês de maio, com exceção, e aí foi até uma negociação com a própria categoria econômica, o SESCOM da Grande Florianópolis, que eu não lembro mais se é 2 ou 3 anos atrás, acho que 2 anos, é que foi mudado de maio para junho, porque por uma necessidade mais deles, da forma de atuação deles e tal, então foi um pedido feito pela categoria econômica e que nós entendemos que não teria nenhum prejuízo à categoria dos trabalhadores e isso foi mudado. Então isso é garantido pela legislação. Bom, nós temos, se for falar em negociação coletiva, tem a parte também onde você pode instaurar
o dissídio coletivo, que é como se fosse uma ação judicial que tu entra no tribunal pedindo ao tribunal que ele faça essa decisão, que ele medie ou julgue. Quando as partes não se acordam, pode ir para o dissídio. Exatamente. Só que a legislação também veio mudando e cada vez mais perdeu a força a questão do dissídio. Até porque nós, principalmente nós e os sindicatos, né, que têm uma linha mais combativa, eles entendem assim, que a categoria tem que ser responsável o suficiente, organizado suficientemente, para garantir uma negociação direta com o patrão, e aí vem a questão da pressão, das mobilizações, da forma de organização, de não ter necessidade de pedir à justiça para que ela se posicione. Mesmo tendo uma data base garantida por lei, a mobilização, a pressão dos trabalhadores pesa muito, então? Ela é fundamental, a mobilização dos trabalhadores. Você vê, mesmo com toda a mobilização que nós tivemos nesse ano, com o governo do Estado, nós não conseguimos avançar o suficiente. Né? A gente teve alguns pequenos avanços, mas não houve avanços significativos. Né? Nossa pauta não foi atendida, né? O governo não atendeu, se manteve irredutível e a gente não conseguiu avançar. É um problema muito sério e a gente coloca isso para as instâncias e os negociadores do governo, porque o servidor é aquele responsável e aquele que representa o Estado lá na ponta. Sim. Se o servidor não está satisfeito, evidente que o trabalho e a imagem do Estado não é boa. Só que nós temos, e os 8 anos do governo Luiz Henrique, nós dissemos isso, que o governo Luiz Henrique foi um governo neoliberal retardado, né, nos dois sentidos. Porque o modelo neoliberal, com a crise de 2008, inclusive, fica claro que não tem mais espaço, porque o modelo neoliberal prega o Estado mínimo, prega o Estado fora das relações da sociedade, de mercado, enfim. Quando o capital entrou em crise, onde que eles vão se socorrer? No Estado. Justamente no Estado. Então, que eles querem mínimo. Exatamente. Então, é mínimo para quem? Até que é bom para mim, é mínimo. É mínimo para a sociedade, que necessita dos serviços do Estado. Agora, eles querem máximo para o capital, para quando tiver suas aventuras e tiver problemas, então ele avança. Então, a negociação coletiva, ela acaba passando por isso, né? Enfrentando esses modelos que são muito difíceis, né? Quando vem num momento muito forte. Nós agora entramos numa fase que a crise na Europa, a crise nos Estados Unidos, continua colocando em xeque ainda o modelo. Bom, o Brasil saiu, tudo bem, saiu entre aspas, nós não somos um país isolado, vivemos, né, temos relações com o resto do mundo. E essas relações, com certeza, serão afetadas pelas condições da crise internacional. Então, isso é uma das coisas que a classe trabalhadora tem que estar atenta e tem que sempre estar levando em conta, porque aquilo que está acontecendo, e principalmente nesse momento, por ser uma crise no centro do capital, como a gente diz, e não nos países periféricos, os Estados Unidos detêm o maior PIB do mundo, Sim. Quase 50% do PIB do mundo está num país, e esse país está em crise. Né? Então, como que isso vai sair? Se falou muito, né, que essa crise se igualava à crise de 29. Se nós for olhar a história, a saída da crise de 29 foi a Segunda Guerra Mundial. Quase agora, 20 anos. Exatamente. E agora? O que pode ser, o que poderá vir? Né? Então, nós sabemos as provocações hoje dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, com a Coreia do Norte. É bom lembrar que a Coreia do Norte é um país comunista, né? Tem lá seus problemas, um monte de problemas, mas é um país comunista. E os Estados Unidos e a Coreia do Sul, né, foi dividida justamente por causa dessa questão do modelo capitalista, não admitem isso. Então, há as provocações nesse sentido. Ali no Oriente Médio também, né, aquela confusão com eterna o Irã, em torno do essa petróleo. Coisa toda. Na verdade, o que está se disputando é forma, porque como que o modelo capitalista se refaz? Ele tem que destruir a mercadoria que está em excesso para fazer com que esse preço e
o retorno dessas mercadorias venha ao capitalista, né? É o que a gente diz, a remuneração do capital volte a ser normalizada para os capitalistas, né? Que é extraída do modelo dos trabalhadores em si. Então, quer dizer, na realidade, o que é a negociação coletiva? Você está enfrentando diretamente o modelo. E por isso que você tem que estar ligado e sabendo as coisas e as informações que estão acontecendo. Eu sei que o nosso tempo está no limite. Já acabou. Mas o meu amigo Romário, né, que vai vir depois de nós aqui, nós conseguimos 30 segundos aqui para terminar. Sim. Que é uma outra armadilha que o modelo nos apresenta. Nós vimos, inclusive está na nossa página, um texto de um www.sindasp-sc.org.br. Isso. Um artigo do Eduardo Pragmácio Filho, onde ele coloca que hoje as negociações coletivas, além de discutir a relação de trabalho, ela entra num outro patamar que seria a cogestão das empresas, né? O que é isso? É os trabalhadores participarem. E o que diz isso? Por que estaria entrando? Que esse novo entendimento para essa negociação, ele estaria baseado na ideia da função social da empresa e da propriedade. E por isso então, os trabalhadores teriam direito a ajudar a gerir. Exatamente. Para ser considerado uma empresa que tem função social, e ela vai ter aí, vamos dizer assim, possibilidades melhores para exportar, para estar colocado no mercado, por essas ISO que eles colocam aí, questão de qualidade, de respeito ao trabalho, então elas são obrigadas a abrir isso. Na verdade, é uma grande armadilha que o trabalhador pode estar participando para que as empresas vão ganhar mais. E o trabalhador, infelizmente, continue ganhando a mesma coisa que ele ganhava antes. Então, ele vai participar, vai ajudar a gerir a empresa, só que, no entanto, isso não vai retornar a ele, ele não vai ter retorno. Mas isso é uma armadilha muito forte, né? Porque dá uma impressão e de uma falsa realidade que os trabalhadores estão participando da gestão da empresa. Na verdade, eles estão contribuindo para que a empresa, né, o seu patrão ganhe mais, e ele, infelizmente, vai continuar. Então, é só para a gente alertar, eu acho que é um debate bom e que um tema que vamos voltar aí a falar em outros momentos também. Sim, vamos aprofundar ele para entender melhor isso. Mas, Nauro, olha, agora deu para entender mais um pouco por que é que tanto chamam você para palestrar por aí, né? Pô, valeu mesmo essa pequena aula de história, sociologia e cidadania, viu, querido? Não tem data ainda esse curso que vai ser realizado lá no Oeste, não, né? Não, esse curso deverá ser realizado no próximo ano, ainda não definimos, né? Ainda há muitos acertos a serem feitos. Mas a data, vamos dizer, do encerramento do nosso curso lá em Itapema, dessa região aqui, é 16 e 17 agora de dezembro, né? Então foram 5 etapas, né? Com 7 temas aí, muito bem colocados. Trouxemos, na última etapa agora veio 2 companheiros, Pedro Carrano, que é um companheiro que é jornalista do Brasil de fato, inclusive, contribuiu e discutiu com os companheiros a questão da comunicação popular, né? Aliás, um tema muito importante. Discutimos lá a questão da TV Floripa, falaram a Rádio Campeche, Legal. Os instrumentos que nós temos aqui, que às vezes nem sempre os utilizamos bem, né? E ter também a companheira Manuela, que falou um pouco do histórico do movimento sindical e também sobre a saúde do trabalhador hoje, né? Então, agora, na próxima etapa, nós vamos estar trabalhando, inclusive, esse tema de negociações coletivas e depois estaremos fazendo, então, uma amarração de todos esses temas, uma síntese, que aí eu estarei trabalhando também isso, e está vindo uma companheira lá de São Paulo, a Olívia Carolina, né, que também é uma companheira aí, educadora da Escola Nacional Florestan Fernandes, e que coordena esse núcleo sindical que nós temos aí na escola, no Brasil, né? 16 e 17 de dezembro? Exatamente. Quinta e sexta-feira. Estaremos encerrando Na esse semana curso. seguinte já é Natal. E se foi o ano. Se foi, que rápido, hein, Nauro? Muito rápido. A Copa e as eleições comeram o ano. Nauro José Velho, coordenador estadual do Sindasp, aqui ao vivo no horário do Sindasp, que é sempre às terças
entre 1h30 e 2 horas da tarde. Não perca a reapresentação do Floripa em Foco logo mais a partir das 21 horas e acompanhe também pela internet em www.tvfloripa.org.br. Valeu pela presença, querido. Até a próxima semana. Agradecemos aí aos nossos internautas e telespectadores. E até qualquer hora, né? E semana que vem, tomara que tenham notícias boas-vindas ali de Joinville para a gente comentar aqui, né? Esperamos que sim. Vamos lá então a um breve intervalo, mas você segue plugado na programação da TV Floripa, esta TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184.